Rui, entrando aí um pouco daquilo que você já trouxe sobre a questão nacional, né? A gente está assistindo aí a guerra das vacinas, né? O governo agora, de certo modo, já até fala em vacinação. Ontem o Guedes disse que a vacinação seria saída econômica, tirou o post lá defendendo aquele tratamento precoce, né, de cloroquina, tirou a postagem das redes. Enfim, o governo mudando o tom aí diante do desgaste das manifestações que aconteceram aí no final de semana pedindo fora Bolsonaro, carreatas, etc. Mas no foco aqui das vacinas, o Dória puxou, fez todo aquele cenário, né, construído, dizendo que se colocava ali numa política que parecia sendo o contrário do Bolsonaro, defendendo a vacina, fazendo a vacinação, mas na velocidade das coisas a gente percebe que foi também muito mais falácia do que realidade. A vacinação caminha em São Paulo a passos muito, muito lentos daquilo que ele propagou. Como é que você olha esse cenário, essas disputas todas, todo mundo já olhando 2022, né? A questão do trato da pandemia, ela desde o primeiro momento, ela foi uma guerra política entre os setores da burguesia tradicional e o Bolsonaro com vistas às eleições de 2022. Né? Como a esquerda se omitiu completamente, né, deixou aí uma boa parte da sua base ser influenciada pela campanha da imprensa golpista, dos governadores e tudo mais. Nós vimos aí que no começo tinha gente falando, né, que o Dória tinha uma conduta exemplar diante da pandemia, porque o Bolsonaro falou que era uma gripezinha. Então, o Dória, que não fez também nada, só disse que não era uma gripezinha, propôs o isolamento, né, o isolamento social e tudo mais, foi aclamado aí como o grande lutador contra a pandemia. Na realidade, ninguém fez nada. Não precisa fazer uma análise detalhada para saber que ninguém fez nada. Basta ver que nós temos 220 mil mortos no Brasil e avançando, né? Isso se a gente acreditar que o número é de 220 mil, porque pode ser muito mais. Vai saber, quem é que sabe? Quem é que tem o controle disso daí? Ninguém tem o controle, e não dá para confiar em ninguém. Quer dizer, a situação brasileira é uma catástrofe, né? É uma catástrofe, e, portanto, não há ninguém aqui que tenha cuidado do problema. O estado de São Paulo tem mais de 50 mil mortes. É o estado do Dória. O Dória é governador aqui. Se o Dória desafiou as medidas do Bolsonaro e foi o herói da pandemia, como é que a situação no estado dele é a pior do Brasil? Porque aqui é a pior situação de todas, né? É muito grave a situação de São Paulo. É que, na realidade, tudo é um jogo de cena, um jogo político. Uma tentativa de arrastar de trás de si aí setores da classe média que estão realmente com os nervos à flor da pele desde o começo da pandemia, com medo de morrer. O medo, logicamente que o medo é natural, mas a gente nota que na classe média esse medo aí é um pânico, é uma histeria política. E isso daí levou que muita gente fosse apoiar o Dória. É todo um jogo, né? O Dória não fez nada, absolutamente nada. E agora, né, depois de um ano sem fazer nada, a gente vê o Dória aparecer aí como o homem que trouxe a vacina para o Brasil. Uma coisa que é curiosa nesse negócio é que ele não tem nenhuma vacina até agora. Ele vacinou aí um punhadinho de gente com uma vacina que ele importou da China. Né? Daí ele foi lá, fez aquela farsa do Dória, que a gente conhece muito bem o Dória em São Paulo, da prefeitura e do governo do estado, que ele é um farsante, e ele é meio psicótico, inclusive ele não liga muito para a inteligência alheia. Ele pegou uma mulher negra, né, para dar uma de Joe Biden brasileiro, né, que também faz uma demagogia danada nessa questão aí. A mulher, inclusive, fazia parte do grupo de testes da vacina, o que é mais estranho, né? Vacinou a pessoa do grupo de testes. E depois aí está vacinando. Agora eu vi a notícia, ontem ele vacinou o Sarney, o FHC,
e distribuiu esse punhadinho de vacina para fazer uma campanha política. Essa é uma campanha política. Mas ninguém disse até agora, primeiro, quando é que vai ter vacina para todo mundo? Ninguém sabe. Segundo, como é que vai ser o plano de vacinação? A própria discussão que existe na imprensa mostra farsa, que é o seguinte, quem vai ser vacinado primeiro? Se tivesse vacina para todo mundo, se a produção tivesse organizada, não teria essa discussão. Põe a vacina no posto médico e vacina nos hospitais, em todo lugar, e vacina todo mundo, vai vacinando, pô. Né? Seria, a questão de quem vai ser vacinado primeiro seria uma questão relativamente menor. Mas o fato é que não tem vacina, não tem nada, é tudo um jogo de cena, e é grotesco. A pessoa... o Bolsonaro, ele fez uma politicagem grotesca e de psicopata escatológica em torno da vacina, negando que tivesse a doença, etc. e tal, fazendo politicagem com a vida dos brasileiros. O Dória está fazendo a mesma coisa que o Bolsonaro. Só que ele aparece como bonzinho, né? Ele botou a máscara de o menino bonzinho, Joãozinho Dória, o bonzinho, salvador da vacina. Mas o que ele está fazendo é tão negativo como o Bolsonaro. Né? Depois a gente tem que ver também o seguinte, o Dória, isso ninguém fala, isso é interessante, né? Não é que a imprensa capitalista não fala ninguém. A vacina do Dória é a menos eficiente e a mais cara de todas. Não chama a atenção de ninguém que isso daí na verdade, é um golpe total. O cidadão colocou a vacina, passou raspando pelo critério de aprovação. Eu não sou obrigado a confiar no critério de aprovação, porque eu não acredito em nenhuma instituição do governo, e nem privada também, eu não acredito em nada disso. Eu acho que aí impera a corrupção e a fraude, como a gente já viu 1 milhão de vezes. Então, não dá nem para saber o que está acontecendo efetivamente. Aí, agora, o que eu acho que aconteceu concretamente foi o seguinte, houve uma crise muito grande, né? Nós temos essa crise nesse momento, entre o Bolsonaro e o conjunto da burguesia, porque a vacina do Dória, ela quase foi um fracasso total. Né? Ela é um meio fracasso, a gente vê, né? 50% de eficiência dizem que tem, né? E é caríssima a vacina. E não tem a vacina, e ninguém sabe quando vai ter, é um fracasso. O Dória tinha dado a entender que ele estava com tudo pronto, tudo na mão, e era tudo mentira. Diante desse fracasso, o Bolsonaro quase que rouba do Dória o título de salvador do Brasil, na tentativa de importar a vacina dele da Índia, que fracassou. Se a vacina do Bolsonaro tivesse chegado primeiro, ele teria dado um golpe no Bolsonaro e toda a operação, teria dado um golpe no Dória, e toda a operação do Dória fracassou. Por isso que o pessoal está falando de impeachment, etc. e tal. Né? A origem da crise é isso aí. Quase, né, que a ala dos políticos honestos, democráticos, científicos, civilizatórios e vacinadores, quase que isso daí, quase que afundou toda a propaganda deles. Por isso que estourou essa briga com o Bolsonaro. E agora, bom, o Bolsonaro, eu acho que caiu a ficha dele de que ele precisa, né, precisa fazer alguma coisa da vacina, que isso daí está... É lógico, né? Como é que... O Trump, inclusive, ele teria provavelmente ganho a eleição, não fosse o problema da vacina, o problema da epidemia, né? Eu não sei de onde eles tiraram bem essa política, mas foi uma política muito mal administrada do ponto de vista da extrema-direita com a questão da pandemia. Agora nós estamos no meio dessa briga, mas vamos ter claro, precisa deixar bem claro, é uma briga de duas quadrilhas de bandidos. E no meio, quem está pagando o pato é o povo brasileiro, né? Centenas de milhares de pessoas mortas, inclusive o negócio de Manaus, que foi além da imaginação que aconteceu em Manaus. Todo mundo culpa o Bolsonaro, e eu também culpo o Bolsonaro, mas eu gostaria de colocar no mesmo banco dos réus
os partidos políticos que dirigem, né, a cidade de Manaus e o estado do Amazonas. Não tem, nessa briga de quadrilhas, não tem quadrilha do bem e quadrilha do mal. Todo mundo é do mal aí. Isso que eu acho que é importante. Por isso, a questão de... vai ser todo esse rolo, toda essa confusão, está servindo para tentar colocar o Dória como alternativa ao Bolsonaro. É capaz que tenha gente dentro dos próprios partidos da esquerda brasileira que vão falar que é melhor votar no Dória para não perder para o Bolsonaro. Mas isso eu já acho que é mais complicado de fazer.